de ser instrumento de Deus nessa tarde, para alcançar nossas vidas e os nossos corações. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra as Escrituras, irmãos. Livro de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos abrindo aí. Lucas capítulo de número 7. Versículo de número 11. O Espírito Santo é uma fonte de conhecimento inesgotável. Bem. Outrora eu já ministrei sobre essa palavra. Acho que é aqui mesmo. Mas nessa noite, irmãos, ontem tem um amigo, o pastor Adriel. Ele é da igreja Casa Firme, pastor presidente da igreja Casa Firme. Essa igreja tem ali em Brotas, tem a sede em Brotas e tem uma outra em Laranjinha do Dorão ali. Já tive a oportunidade de ministrar nas duas congregações. E o interessante é que a igreja, toda igreja ela tem uma identidade. E a igreja ela precisa fluir dentro dessa identidade. Se a igreja ela foge dessa identidade, ela para. Porque o Senhor ele tem um propósito. Essa igreja eles trabalham muito discipulado. Pensa aí, são top demais, né? Da forma que eles trabalham sobre discipulado. Com as crianças. Fui lá visitar e, rapaz, uma festa danada. E agora eles fizeram o terceiro seminário de discipulado aqui em Salvador. Era advogado, pastor Adriel, homem de Deus. E ele botou nas redes sociais, eu compartilhei até também. Mas eu já estava com... Foi ontem, hoje pela manhã e agora às 18 horas. Mas eu vi, compartilhei, mas só que eu já tinha algo para fazer. Aí eu comecei a conversar com o Raimar, que é um missionário que caminha com a gente. Hoje ele está no campo, ele mora no sertão da Bahia. Ele deixou tudo aqui para trás, fez um concurso para trabalhar. Ele ganhava bem uma empresa aqui em Salvador, mas Deus falou que queria ir lá em Vazia Nova. Vazia Nova é um lugar deserto. Lá eles vivem da palma. E Raimar foi para lá para fazer um concurso público para trabalhar em serviços gerais. Para estar dentro do propósito do Senhor. O cara bem empregado aqui, com família, com a sua mãe já idosa aqui. Mas ele ouviu a voz do Senhor mandando ele ir para a Vazia Nova, que era para ele fazer esse concurso para ganhar menos, trabalhar em serviços gerais lá, porque aqui não, serviços gerais é um serviço ruim, que eu também já trabalhei, mas por conta do carro que ele tinha aqui. Mas para você ver como é o Evangelho, e você está sensível à voz do Espírito Santo. Ele fez o concurso, Raimar passou, e hoje mora lá. Raimar casou no ano passado, já está casado, né, com a irmã. E o interessante é que ele finalizou o curso de assistente do serviço social, hoje assistente social, Raimar. E lá dentro daquele trabalho ele já não está mais trabalhando de serviços gerais, ele já está com um outro carro. E conversando com o Raimar, ele falou assim, mandou para mim, oferta missionária.
Aí eu fui ler, aí ele botou o card que eu tinha publicado lá atrás, ele botou assim, quero ir para Salvador, mas no momento estou sem condições. E ele, cara, até mesmo com o reino, quem pode me ajudar? Quando eu vi Raimar, lá no sertão de Vazia Nova, se movimentando para vir para aqui, para Salvador, para um seminário de discipulado, eu falei, não, tem alguma coisa nesse seminário aqui que chamou a atenção do meu irmão, porque eu acredito no nome de Deus que Raimar é. Então, pela referência dele, eu fui olhar novamente já com um olhar diferente para o discipulado. Aí, eu recebo uma carta do pastor, olha como são as coisas, eu recebo uma carta do pastor presidente do discipulado. Gladson, um convite, né? Gladson, vai ter discipulado, apareça, o pastor, mas eu já tenho algumas coisas, estava tendo até o congresso lá na IEB, né? E eu estava programado para ter ido ontem. Eu falei, pastor, já tem algumas atividades para eu fazer, talvez não vai dar para mim não. Aí ele, veja aí, varão, qualquer coisa, você fala comigo, eu boto o seu nome na lista, chega lá, só é você dar o seu nome, não precisa pagar nada, tudo incluso. Eu falei, rapaz, é para isso, né? Aí eu falei, puxa, meu irmão estava querendo vir, agora ele me disponibiliza isso. Aí liguei para Raimar. Quando eu entrei em contato com o Raimar, não consegui falar mais com o Raimar. E eu larguei tudo e fui para esse seminário. Irmã, que decisão acertada foi essa que eu tomei. Irmã, eu cheguei em casa montando a massa. Eu fui dormir tarde, ainda degustando de tudo que eu ouvi acerca do Senhor naquele lugar. Eu fiquei muito feliz e quando eu olho lá na plateia, quem estava? Raimar. Já estava lá, rapaz. A oferta que ele recebeu ainda foi a mais ainda do que ele precisava. Raimar ainda me levou para o Habib's. Velho, eu não conheço aqui na Pituba, foi na Pituba, eu não conheço aqui, não, bora lá no Habib's, ali pode ir. Eu falei, só me mostra onde é. Aí, partiu, foi lá comer um negócio lá. Aí deixei ele lá, falei, irmã, você vai dormir aonde? Ele dormiu aonde? Estou dormindo no próprio hotel. No próprio hotel que estão os pastores, aí o pastor falou assim, irmã, é melhor você adiantar, porque está tarde, você vai lá para a cidade de Baixa. Ele, não, pastor, essa noite eu vou dormir no mesmo lugar que o senhor, já está pago aqui. E a irmã está lá dormindo no hotel, está indo embora hoje para Vazia Nova para trabalhar amanhã. E eu fui impactado por uma palavra, irmão, sobre paternidade. Essa palavra está queimando dentro de mim. O Senhor agregou tanta coisa, mas vou deixar para outro momento. Porque a gente precisa entender que Deus está compartilhando só com a gente, ou que Deus quer que eu compartilhe com a igreja. Não é isso? Discernir o tempo do Senhor, é para hoje, é para amanhã. Então eu creio que o Senhor falará muito conosco hoje, a partir dessa palavra que está em Lucas capítulo 7, versículo 11, que diz: espera aí, deixa eu pegar aqui, que o vento aqui, o ar-condicionado aqui é top, viu? E aconteceu que no dia seguinte, ele quem? Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Grave isso, multidão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderaram o temor, e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Obrigado, irmão. Aqui está a sua palavra, Senhor. Desde já te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, por ter nos despertado e teu Espírito nos convencido a vir até aqui, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, porque dormimos, deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Obrigado, Senhor, por nos permitir ouvir a tua palavra. Me permito diante de ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vencer a nós mesmos, porque nós somos o nosso maior inimigo, Senhor. Guarda o nosso coração. Abre o nosso entendimento para compreender as tuas verdades nessa hora. Tira toda inquietação, todo pensamento contrário, e que possamos estar ligados em ti. Amém. Irmão, essa palavra aqui, ela é rica.
A epígrafe aqui, ela já diz, aqui na minha Bíblia, é: o filho da viúva de Naim é ressuscitado. E a conta logo o final da história. Já diz que o filho da viúva é ressuscitado. Aqui o autor Lucas, Lucas, irmãos, quem foi Lucas? Lucas, ele era um médico. Lucas, ele não foi um dos 12. Lucas foi alcançado por Cristo, segundo a história, provavelmente pela vida do apóstolo Paulo, em uma das suas ministrações nas ruas. Lucas, ele era um doutor, e nós que passamos por algumas enfermidades, nós sabemos como os médicos são criteriosos, né? Quando você vai para uma consulta, tem a triagem. O diário, né? A triagem, você chega na triagem, quando você entra para falar com o médico, a partir do momento que você abre aquela porta, o médico ali já está examinando. Aquele cara que quer dar uma baratinha na empresa, que tomou umas 2 no domingo, que não quer trabalhar segunda, que quer no médico pegar um testado para a coluna, ele está de boa, quando ele pega na boca do médico, mas ali o médico já olha a forma que ele está sentando. Você entende? Ele faz a anamnésia, né? Faz as perguntas chaves ali para o rapaz, ele vai analisando tudo. Porque o médico, ele é detalhista. Então Lucas, ele é alcançado, depois da morte e ressurreição de Cristo, ele é alcançado por Cristo. E Lucas, sabe o que ele faz? Lucas, ele deixa tudo. Ele larga a sua vida para agora conhecer mais sobre a vida de Cristo. E Lucas agora, ele se torna um escritor, mas não um escritor de gabinete, mas um escritor que ele vai diante dos fatos. Lucas, para escrever o Evangelho, ele bateu na porta das casas. Quem é? Sou eu, doutor Lucas. Ô meu filho, não quero saber, mas que disse que Jesus ressuscitou seu filho. A senhora pode me contar essa história? Você está aqui, foi verdade, ó, menino que... Vem cá, filho. Ó o menino aqui, ó. E Lucas, ele começa a escrever. Por isso, o Evangelho de Lucas, se você for ver, é rico em detalhes. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Mateus vem dizer que buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas Lucas é diferente. Lucas traz a mesma narrativa de uma forma diferente, mudando a palavra. Lucas não diz buscai o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Ele diz assim, ó, buscai antes de tudo. Lucas, ele diz que é antes de tudo. Então, Lucas, ele vem trazer essa narrativa aqui, e na epígrafe ele já vem trazendo o final dela, dizendo, o filho da viúva que foi ressuscitado. Mas para esse menino ser ressuscitado, houve muitas lágrimas antes. Para um sonho ser ressuscitado, primeiramente ele tem que estar morto. E toda perda gera dor. Nós não fomos feitos para a morte. Mas lá disse, como é isso? Não, irmãos. Nós fomos feitos para a eternidade com o Senhor. A morte foi um acidente de percurso por conta da escolha errada do homem no jardim. Nós não fomos feitos para esse momento. Por isso, no momento do luto, a gente sente tanto. Por isso, no momento do luto, por mais que a gente saiba que a pessoa está em Cristo, ou meu pai está em Cristo, o pai vai estar lá, mas quando que fechou a gaveta, meu Deus! Porque a dor vem, porque nós não fomos feitos para esse momento, não existe ninguém preparado, irmã Vanusa, para esse momento. Eu digo isso com base, eu já falei sobre um pastor amigo meu, esse pastor era um homem de Deus, um cara que não precisava abrir a Bíblia, mas esse cara trazia a palavra assim, meu irmão, 5 minutos, com o cara, às vezes era melhor do que um culto de 1 hora de relógio. Pense em um cara que destrinchava a palavra. A família, ele, a mulher missionária, os filhos, tudo envolvido na obra. Veio a pandemia, sabe o que aconteceu? Aquela mulher faleceu. E aquele cara que me ajudava, que me apoiava, que me instruía, que me ensinava, diante do sepultamento da mãe, se desesperou. Ele gritava, e eu nunca participei de um sepultamento daquele. Quando íamos carregando o caixão, ele mandava parar no meio do caminho. Para! Isso na Quinta dos Lázaros. A gente tinha que parar, botava o caixão no chão, ele mandava todo mundo ficar em silêncio e orava. Ressuscita, Senhor, ressuscita. Ele foi acreditando até a gaveta, meu irmão. Eu nunca vi um negócio daquele.
Ele foi, eu vou até o fim, porque ele falou, o meu Deus, se ele quiser, ele pode ressuscitar minha mulher. Ele foi até o fim. Mas o Senhor não quis. Você entende? Não quis, irmãos, porque a vida daquele homem foi uma dor de cabeça depois daquilo ali com os filhos não aceitaram. Porque, irmão, precisamos entender o que é de Deus e o que é da pessoa. Porque às vezes muitos estão profetizando coisas das suas emoções. Às vezes tem uma pessoa doente e a pessoa chega lá e diz assim, essa enfermidade não é para a morte, é para o nome do Senhor ser glorificado, vai sair do leito. E às vezes os planos do Senhor é levar aquela pessoa, mas por aquelas palavras que você trouxe, aquela pessoa não está confiando em você, ela está confiando em quem? Em Deus. Ela, não, se aquela pessoa falou, ela é de Deus, eu vou confiar que vai ressuscitar, ou que a coisa vai virar a chave. Você entende? Mas só, meu irmão, que nem sempre é assim. Outra hora, um amigo chamado Fernando, homem de Deus, trabalhava comigo. Fernando na empresa, Fernando só abria a boca para falar com o chefe, para falar alguma coisa de Deus. Pense em um cara, um negão íntegro, cheio do Espírito Santo. Eu fiquei afastado pelo INSS. Quando eu recebi uma ligação, Fernando estava entubado. E o Fernando está entubado, meu Deus, e agora? Eu fui fazer um procedimento no Apivida. Quando cheguei no Apivida, olha, Fernando está na UTI. Liguei lá para a empresa. Gente, sabe me dizer aí, informar que andar é que o Fernando está? Aí disseram, rapaz, ele está em tal andar. Me diga o nome dele completo. Ela, meu filho, você está ligando. Quando cheguei lá, peguei, botei o crachazinho. Quando eu subi, entrei na sala, tinha uma mulher lá. Ela, pois não, falei, Fernando é meu amigo, sua esposa dele, sua esposa, tudo bem. Aí eu falei, minha irmã, e aí como está a situação dele? O cara entubado, a boca aberta, o olho branco, já todo lixado, irmão. E o Senhor já tinha me dito que ia levar. O Senhor te falou, meu coração, que ia levar Fernando. Eu estava em paz, mas a esposa dele estava ali do lado, e eu falei, qual o quadro dele? Ela falou assim, não está nada bem. Mas só que teve um irmão aqui que trouxe um óleo ungido aqui, jogou aqui na cama e disse que ele vai sair daqui. Eu falei, meu Deus. Imagine para aquela mulher. Então eu entendi que Deus me levou ali para trazer uma palavra para ela. E eu peguei e falei com ela sobre o que nós precisamos e o que Deus quer. É diferente. O Evangelho é sobre o que nós precisamos e não sobre o que nós queremos. E comecei a explicar a ela, falei do bom homem que ele era, do servo que ele era, e ali ela conseguiu entender, ter paz. Eu peguei e fui para casa. Fui para casa de tarde, foi de noite que eu acabei de visitar ele, umas 7 horas da noite, eu fui para casa. Quando foi no outro dia, eu fui para o trabalho para avisar na roda de oração da empresa que eu tinha visitado o Fernando e que o médico falou que o Fernando deu uma melhorada, aquela melhorada sempre que dá, né? Sempre dá aquela melhorada para depois a morte chegar. Aí eu fui empolgado para contar, porém eu me atrasei no ônibus e cheguei na metade, já tinham feito a reunião. Aí cheguei, quando fez a oração do Pai Nosso, aí eu falei assim, vai agora não dar notícia. Ontem eu fui visitar o Fernando, conversei com a esposa dele, ele deu uma melhorada, mas a situação dele não é boa não. Vamos continuar orando, tá bom? Todo mundo calado. Eu falei, pô, só porque eu cheguei atrasado, as pessoas não me deu atenção, mas que é isso, ó, eu fiz todas as coisas que foram. Aí chegou do meu lado e falou assim, ele faleceu de madrugada. Meu irmão, pense aí, rapaz. Uma tristeza que me deu no meu coração. Eu estava profetizando sobre a vida do cara, sobre a vida da mãe dele, da irmã dele, da mulher, falando palavras ali, né? Trazendo força que ela não se fortaleceu. Mas quando eu recebi, eu chorei, irmão, porque nós não fomos feitos para esse momento. E a epígrafe vem falar sobre isso, sobre o filho da viúva que foi ressuscitado. Mas deixa eu contar com você uma coisa aqui, ó. Não há limites que possam impedir o agir de Jesus. Não há limites, irmãos. Nós somos limitados, mas o Senhor não. Não há limites que o Senhor ele não possa passar. Existe um ditado por aí que fala assim, que a esperança é a última que morre, né? Rapaz, como é que tá? Rapaz, o negócio não está bom não. Mas a esperança é a última que morre. O que é esperança? Esperança é a expectativa de que algo bom vai acontecer independente. É quando você acredita, mesmo sem ter a certeza que a situação vai mudar, você ainda tem esperança, rapaz, o negócio está feio, mas ainda tem um pouquinho de esperança. Você entende? Você tem ali o desejo que aquilo aconteça. É quando alguém está hospitalizado e alguém pergunta, você tem certeza que essa situação pode mudar? Você responde, certeza eu não tenho,
mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança. A esperança é diferente da fé. Porque a esperança é uma expectativa do que pode acontecer ou não, mas a fé é a certeza. A esperança eu não sei se vai acontecer, mas a fé é a certeza. Eu tenho a certeza que as coisas vão acontecer. Onde a fé é verdadeira, a esperança floresce. E onde existe esperança firme, a fé se fortalece. Quando a nossa esperança humana acaba, a fé em Cristo nos lembra que Ele é a esperança viva. Você entende? Quando a nossa esperança humana acaba, a gente precisa ter a convicção que Jesus Cristo, Ele é a esperança viva. Amém? Por que precisamos lembrar que Jesus é a esperança viva? Porque a nossa esperança humana, ela tem prazo de validade. Mas a nossa esperança em Cristo, ela é eterna. O texto vem dizer que essa mulher é viúva. A viúva, o filho da viúva. O filho da viúva ressuscitou. Irmãos, ser viúva hoje nesse tempo é difícil. Mas se o cara teve uma história, teve uma vida de trabalho, o que acontece? Ele deixa um salário para sua esposa. Mas sabe o que acontece naquela época de Jesus Cristo? Não tinha como. Na época de Jesus Cristo, irmão, uma viúva sofria. Se ela não tivesse um filho com ela ali, para ser o provedor do lar, já era para aquela viúva. Se aquela viúva, ela tivesse, o marido morreu, ela não tivesse parentes próximos àquela viúva na época de Jesus Cristo, ela mendigava. Ela era excluída pela sociedade. Então era difícil aquela situação. Mas o interessante, irmãos, é que o Velho Testamento, ele diz que todo o sonho da mulher hebreia era casar com um bom marido, ter filhos, especialmente homens, pois eles dariam continuidade na descendência de seu pai. Essa é a história. Ou seja, Lucas, ele começa a narrar a história dessa mulher a partir do momento trágico e o momento feliz. Ele fala que ela era viúva, ou seja, ela passou por um momento difícil e que o filho ressuscitou, um momento de felicidade. Porém, entre esses dois pontos houve um processo muito doloroso na vida dessa mulher. E a Bíblia, irmãos, ela começa a contar a história triste dessa mulher, porque a Bíblia, ela é um livro que não maqueia seus personagens. A Bíblia, ela conta a história do homem que foi um rei, mas conta a história desse rei que foi um adúltero e que matou. Ela não maqueia. Às vezes, se eu for contar a história de alguém, eu vou maquiar a história dessa pessoa, só vou contar as partes boas, mas a Bíblia não. Ela conta as partes boas e as partes ruins da nossa história. A Bíblia, ela conta os nossos sucessos, mas ela também conta os nossos fracassos. A Bíblia, ela conta a nossa vitória, mas ela também expõe as nossas derrotas. A Bíblia, ela fala sobre todo o nosso sucesso, mas também expõe as nossas vergonhas. Olha que livro, irmãos. O livro mais lido da história e o livro mais perseguido. As Escrituras Sagradas. Você entende isso? Ou seja, o escritor, ele deixa a viúva de Naim, ou seja, por trás daquele momento de luto, houve uma história de uma mulher que teve o seu sonho conquistado. Porque para uma mulher hebreia, casar era um sonho conquistado. Então essa mulher, ela teve o seu sonho conquistado, ela casou. Porém agora o seu sonho é duplicado, porque além de casar, ela gerou um filho homem. Essa mulher era considerada uma mulher próspera, porque naquela época, no Velho Testamento, as mulheres que tinham filhos eram questão de prosperidade. Você olha para a história de Ana e Penina. Ana lutando para ter um filho e Penina gerava. Ana queria e Penina gerava. Porque Ana queria combater com Penina, para mostrar para Penina que também era uma mulher que não era incapaz. Mas o que acontece? Ana muda a intenção do coração, entrega seu filho Samuel ao Senhor, e aí o Senhor gera. Por quê, irmãos? Precisamos alinhar a nossa vontade à vontade do Senhor. Imagine se Deus fizesse tudo o que você quer, legal. E aí? Imagine
Se Deus fizesse tudo que eu já pedi tanta coisa absurda, eu não estava nem aqui, meu velho. Eu ia para quê? Se Deus me concedesse tudo que eu pedi. Porque o Evangelho não é sobre o que a gente quer, é sobre o que a gente precisa. Ana, ela alinhou a vontade dela de Deus. Enquanto a vontade dela era para aqui para a terra, nada acontecia. Quando ela alinha com a de Deus, diz: agora sim, mulher, de hoje é que eu quero resolver o problema de Israel, e você que só briga aí com menina dentro de casa. Porque o que o Senhor tem é muito maior. A Bíblia diz que os planos do Senhor e os pensamentos do Senhor são bem maiores que os nossos. Aleluia! São bem maiores. Pense aí, irmão, na coisa mais bela que você quer fazer. Pense em uma coisa sublime que você quer conquistar. Não é nada. Os planos do Senhor para as nossas vidas são planos eternos. Nossos planos são planos passageiros, Cristiano. Mas o que o Senhor tem é eterno para nós. Amém? Ser viúva naquela época era difícil. Em meio ao luto, aquela mulher, a Bíblia conta que ela era uma viúva, ela perde o marido. Então ela fez um caminho da cidade para sepultar o seu esposo. Mas ela ainda tinha uma esperança. Quem era a esperança dela? O filho. Opa, marido foi. Meu filho, agora é você. É você para dar continuidade à descendência. É você para trazer o sustento dentro de casa. Obrigado, Senhor. Porque o meu marido foi, mas o Senhor deixou gerar um filho para cuidar de mim agora. Mas a Bíblia vem contar, irmãos, sabe o quê? Que a última esperança dessa mulher morreu. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida é feita de repente. Está tudo bem, irmãos. De repente, acontece um problema. O problema é quando ele vem, ele não manda recado, não. Estou chegando aí, dia 20. A enfermidade, quando vem, diz assim: estamos em 2025, em 2030, em tal data, vai ficar dodói, não? Se prepare. Não, é de repente. E assim é nossas vidas. Essa mulher enterra o seu esposo, bota toda a sua expectativa no filho, mas de repente, o menino morre. E agora? De novo, meu Deus! Perdi o meu marido, agora o meu filho. O que vai ser de mim? Eu passando isso novamente, meu Deus. O segundo luto, meu Deus, eu não vou suportar. E agora? Irmãos, as coisas acontecem de repente. O que é de repente? São coisas que acontecem completamente fora dos nossos planos. O nosso plano é um. A circunstância da vida vem com outros planos. As coisas que acontecem completamente fora dos nossos planos e que jamais havia passado pela nossa cabeça que aconteceria conosco. Já aconteceu comigo, eu não sei com vocês. Se já aconteceu alguma coisa com vocês que não estava no plano de vocês. Se aconteceu alguma situação que disse: meu Deus, isso acontecendo comigo. Eu já vi passar isso na televisão, já vi isso acontecendo na família de fulano, já vi isso passar até em novela, em filme, mas acontecendo comigo. É o que eu digo. Uma coisa está na arquibancada da vida, outra coisa está dentro do jogo. Na arquibancada da vida o goleiro deu mole, o jogador deu mole, mas lá dentro é diferente. É no jogo que a gente vê o que está acontecendo. E a vida é feita desses de repente. A gente está bem, de uma hora para outra, a saúde pega a gente de surpresa. De repente é uma perda. Irmão, ninguém gera um filho para criminalidade. Ninguém gera um filho e diz assim: meu filho quando crescer vai ser líder de facção. Vai ser um líder padre. Esse meu filho aqui vai ser um prostituto. Esse aqui vai ser beberrão, vai sair caindo pelas ruas assim. Meu filho, vai ser lindo ele caindo pelas ruas. Eu pegando ele, pelo chão. Ninguém gera um filho para isso. Mas de repente, a mãe recebe a notícia: seu filho está lá na biqueira, seu filho está usando droga, seu filho foi preso. Nenhum empresário abre um empreendimento para dizer assim: vou abrir esse empreendimento hoje, daqui a 3 anos eu vou falir. Não, irmão. Olha para
pandemia, quantos empresários tiraram as suas vidas? De repente, veio a pandemia. Quantas famílias choraram? De repente, as coisas acontecem. Você entende isso? Ninguém entra em um relacionamento para ser traído, irmão. Mulher nenhuma entra em um relacionamento e diz assim: vai entrar nesse relacionamento, esse cara vai me espancar. Não! Ninguém entra num relacionamento para querer isso. Mas de repente, ela é agredida, vem a traição, ou vice-versa. A vida é feita de repente. Por isso nós precisamos ter a convicção aonde nós estamos, com quem nós estamos, quem é a nossa força, quem é a nossa fortaleza, quando esses de repente chegarem. Porque, irmão, o evangelho não é uma bolha, nós não estamos dentro de uma bolha, não, irmão. As situações vai bater na nossa porta também. A diferença é quem é que vai abrir a porta. Quem é que vai abrir essa porta? De repente a família está dentro de casa, aquele pai, aquela família da tampa da margarina, sabe a família da tampa da margarina? Todo mundo feliz, sorrindo, Facebook, Instagram. De repente o pau come, a separação, os filhos sem pai. Meu pai e minha mãe, esses dois irmãos, daqui a pouco cada um vai para um lado, ou fica com o pai, fica com a mãe. Olha a confusão. De repente, as coisas acontecem. Amém? Assim foi na vida da viúva. Perdeu o marido, de repente, a esperança morre. Ela perde o filho. O de repente da vida nos faz uma pergunta: Deus, o que está acontecendo? Já aconteceu comigo? Eu botar a mão na cabeça: meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus? Que é isso, Senhor? Eu passando por isso. Nunca imaginei na minha vida isso na minha família acontecendo. Na minha família agora aconteceu uma situação de agressão no lar. Aí eu cheguei para resgatar o familiar, uma mãe e um filho, os dois coagidos dentro da sala, trancado, em cárcere privado. Saí daqui para Encajazeiro lá meia-noite, irmão. Passei pela boca, fui de carro com o irmão lá, acordei o irmão em casa que eu não tenho carro. Você entende a importância de termos irmãos? Liguei pro cara, o cara falou: já estou indo aí. O cara estava dormindo para acordar de manhã cedo. O cara: não, estou indo aí. Fui eu, ele e Márcia, resgatar aquela família lá. De repente, era uma família toda estruturada. O pai é um cara brother, é um cara legal. De repente o cara surtou. O cara está ignorante dentro de casa, tendo ciúme da mulher sem motivo, vendo coisas. De repente, ele jamais esperava isso estar acontecendo com ele, porque ele já viu isso acontecer com outras pessoas, mas agora é com ele. E irmão, que eu não esperava acontecer na minha família. Eu pensava que era na outra família que eu já tinha dado suporte, agora é na minha. De repente as coisas mudam, de repente as notícias chegam, mas ainda há uma última esperança. A esperança para a enfermidade é uma cura, a esperança para um casamento destruído é a volta, a esperança para o drogado é ele sair das drogas e voltar para a sua família. A esperança para um cara que perdeu o empreendimento é juntar o dinheiro e abrir um novo empreendimento. E a gente diz assim: agora as coisas vão dar certo. Quem nunca passou por um problema assim? Das coisas darem errado e você toma aquela rasteira da vida, mas depois você se ergue. Não, agora vai, as coisas começam a caminhar, começa a ter fruto, você, ó, glória a Deus, aí lá no versículo, a glória da segunda casa vai ser melhor do que a da primeira. Uhul! Chega lá na frente, de repente, de novo. É pior ainda, meu irmão. É pior. A tristeza vem dobrada, aí que acaba todas as expectativas. De repente surge algo improvável e mata a última esperança. E para reerguer é quase que impossível. Estamos caminhando para o final. Assim aquela viúva estava vivendo uma vida sem esperança. A história trágica daquela mulher, tão sofrida,
dentro de uma cidade chamada Naim, que a Bíblia diz, o filho da viúva de Naim. Naim é o nome da cidade. A cidade significava lugar de repouso, lugar de paz, lugar agradável, ou seja, um bom lugar para se viver, mas que não estava distante de viver de repente da vida. Um lugar de paz. Quem não queria morar num lugar de paz, irmão? Mas nem um lugar de paz estava isento de passar por problemas. Eu lembro de uma amiga, ela falou assim: Gladys, me ajude em oração, que foi mesmo, eu vou sair de lá do bairro, o bicho está pegando lá na comunidade. Gladys, eu não quero ir, Gladys, eu vou me sair, Gladys, não vai dar para ficar mais lá não, vou pegar o dinheiro, vou quitar, vou vender essa casa, vou alugar, entrar em um consórcio aí, vou pagar um apartamento, vou embora, Gladys, para ter uma segurança. E isso aconteceu. Ela foi embora da comunidade onde ela vivia, do gueto, né, da favela, e alugou a casa, uma coisa e tal, comprou, beleza. Aí quando foi no dia, eu estava construindo minha casa, ela falou assim: Gladys, eu estou com a porta aqui zero. Você não quer não é botar a porta, aquela porta da cozinha, Jonas? A porta é tanto, não bota a porta certinho, meu irmão. Rapaz, certinho, eu botei lá, não passa nem vento passa. Né, Jonas? Você chega tendo que, Jonas, você teve que dar um grau. Certinho a porta, velho. Porém, quando eu cheguei lá no prédio dela, eu olhei esse apartamento, o irmão tá seguramente. Câmera, meu irmão, toda hora olhava assim, ó. Você não brilha de pico, olha. Câmera, eu falei, irmão, tá segura aqui. Daqui a pouco eu vi assim, ó. Lá dentro. Essa aqui. A descer algum morador, naquele lugar já realmente mora. Né? Aí eu falei, tem algum cara morando aí. Aí tá de boa lá. Quando eu bato na porta, plim, plom. A irmã abriu assim, ó. Aí eu falei, o que foi, minha irmã? Ai, meu irmão, olha como eu estou. Aí eu falei, como, meu irmão? Foi o que aconteceu? Meu irmão, no prédio do lado mataram o cara. Passou lá na televisão um homossexual que foi morto dentro de um prédio que o cara matou, do lado de Canabrava, a polícia técnica, todo mundo. Aí eu fui naquela janela ali, do lado dessa janela ali. A irmã morreu da perseguição, foi em busca do perseguidor. Mas você entende, irmãos, o quanto nós não estamos isentos de passar pelos de repente da vida? Não existe lugar seguro, meu irmão Augusto, se não for no Senhor. A nossa segurança é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo, o nosso povo seguro. Independente dos de repente da vida, que cheguem e batem na nossa porta, é o estar no Senhor Jesus. Não adianta a gente mudar, legal que mude, mas a irmã viu que não é sobre mudar de um lugar, é sobre estar em Cristo, é sobre estar em um lugar, é sobre estar nele. Não é mudar de um lugar, é sobre estar em um lugar de segurança, que é estar em Jesus Cristo. Amém? A cidade tranquila agora estava vivendo um momento de luto. A cidade de Naim, um lugar de descanso e paz, estava num momento de luto. E fora daquela cidade, a mãe ia enterrar os seus sonhos. Olha o que acontece. Aquela mulher sai da cidade agora para enterrar o filho, porque o filho era enterrado fora da cidade. Aí você me pergunta, se Jesus entra onde nisso aí? Jesus vai entrar agora. Que aquela mulher, ela está indo enterrar o seu filho. Mas antes de contar essa história da viúva aqui no capítulo 7, depois chega em casa você lê. Nos versículos anteriores, vamos para outro cenário. Deixa a viúva lá um pouquinho. Lá. Vamos para outro cenário. Antes, enquanto essa mulher estava chorando a morte do seu filho, da parte de dentro dos muros da cidade, na parte de dentro da cidade, do outro lado da cidade estava acontecendo a maior festa, irmão. E assim é a vida. Às vezes, enquanto um está chorando, o outro está sorrindo. É o vizinho chorando no luto, o outro comemorando o nascimento. É assim, irmãos. Dentro da cidade, aquela turma chorava. A quilômetros de cidade, a quilômetros de distância, na próxima cidade de Cafarnaum, estava tendo uma festa. Por que uma festa? Um centurião. Um centurião, irmão, era um homem que cuidava de 100 homens do Império Romano. Esse centurião, ele ouviu falar de Jesus Cristo e ele tinha um servo que estava doente. E ele falou assim: meu servo está doente. Porém, eu acredito que o centurião não foi logo procurar Jesus, ele deu remédio, ele fez o chá, ele chamou o curandeiro, chamou o pajé, chamou isso, chamou aquilo, e não deu certo, meu irmão. Deu banho disso, não deu certo. Aí ele falou assim: ó, rapaz, vai lá, tem um tal de
O homem, meu irmão, é tocar já era. Às vezes não precisa nem tocar nele, só é você tocar nele mesmo aí que sai poder, cura. Aí o centurião, gerou fé no centurião, o centurião foi atrás de Jesus. Chegou lá, mestre, tem um menino meu lá, um menino bom lá, um dos meus melhores servos lá, está doente. Aí Jesus Cristo, vou lá em sua casa agora, bora! Aí ele para trás assim, não. O senhor não pode ir na minha casa. Imagine, velho, se Jesus fosse na sua casa, irmão. Se Jesus chegasse até agora, Jéssica, levanta aí agora, vou lá em sua casa agora. Você deixava isso? Você ia com ele? Vai pagar um Uber para ele, aí de buzu. Não ia nem pedir para ir na nuvem, eu peguei para quem? Para ir sair. Mas só que esse centurião, Jesus chega para ele e diz assim, eu vou lá na sua casa curar o rapaz. O centurião, poxa senhor, não leve a mal não, mas precisa do senhor ir lá não. Mas o centurião, não precisa do senhor ir lá não. Não quis Jesus ir lá não, velho. Aqui, não precisa ir lá não. Acho que Jesus olhou para esse cara e disse, caramba, qual foi? E os outros, né, que estavam ali doidos para Jesus ir para casa, para ir, velho. O cara, Jesus se levantou para ir na minha casa, e Jesus não foi, Jesus quer ir na casa dele, ele rejeitando. Mas ele diz assim, não precisa o senhor ir na minha casa não, porque eu sou centurião, eu sou um chefe de exército, eu dou uma ordem ao meu subordinado, eu digo, faça aquilo, na mesma hora ele vai e faz, carrega aquilo, na mesma hora ele vai e carrega. Então eu sei o que é dar uma ordem, e eu sei quem tu és, eu só quero que você dê uma ordem, não precisa você ir na minha casa não, eu só quero que você dê uma ordem. Esse é o nosso Senhor, meu irmão. Aleluia. Ele olha, Senhor, não precisa o Senhor ir comigo não, Jesus, só uma palavra que o Senhor libere é o suficiente. E Jesus diz assim, vá e seja curado. Aquele centurião volta para casa, está aqui escrito, irmão, volta para casa, quando chega lá, já para ali no meio do caminho, rapaz, o menino está bom. Aí pergunta, que hora foi mais ou menos tal hora, centurião, na hora que o cara falou. Aí Jesus Cristo, lá na hora que o centurião fala aquelas palavras, Jesus diz, não vi tamanha fé em toda Israel. Aquele homem ficou lembrado, irmão, para toda a história. Quer ver provar que ele ficou lembrado para toda a história? Olha a gente falando dele aqui. Mais de 2000 anos depois, a fé daquele centurião gerou fé em nós. Uma palavra do Senhor é o suficiente para mudar qualquer diagnóstico, qualquer situação. É ter fé, é segundo a nossa fé. O Senhor, Ele quer curar, o Senhor quer libertar, mas eu preciso acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquelas que irão acontecer. Você entende? É fé você coloca o pé sem ver o chão. Eu sempre, quando falo de fé, eu gosto de falar de Noé. É você construir uma arca sem saber para onde você vai, e você está ali dentro da arca. Estou indo para onde? Não sei, mas eu sei que o Senhor vai me levar para um lugar tranquilo. Isso é fé, Augusto. É confiar no Senhor. É confiar no Senhor. Aquele centurião, essa é a história. Sabe onde isso aconteceu? Em Cafarnaum. Jesus cura o servo do centurião. E do outro lado da cidade, a quilômetros, um dia, andando de uma cidade para outra, a distância era de um dia. Do outro lado, aquela mulher estava lá desesperada com a morte do seu filho. E Jesus lá em Cafarnaum, curando. Mas olha o que diz no versículo de número 11. E aconteceu que no dia seguinte, depois dele curar o centurião em Cafarnaum, e aconteceu no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele a muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Irmãos, aquela mulher que estava indo, preparando seu filho, colocando as flores, hoje as flores, né? Colocando as flores, botando formol para enterrar o sonho dela. Mal sabia ela que ela se encaixava nos moldes operantes do Senhor. Mal sabia ela o que estava por vir. Ela estava indo enterrar o filho dela, mas ela não sabia que Jesus no outro dia estava se preparando para o encontro dela. A Bíblia diz que Jesus foi à cidade de Naim. Jesus era intencional, irmão.
Jesus, quando entrava na casa de alguém, quando Jesus falava com alguém, quando Jesus deitava, quando Jesus respirava, era intencional. Não era nada despretensioso a vida de Jesus, era intencional. Todo o tempo ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu vim fazer a missão do meu Pai. Ele veio por mim, por você, irmão. Aleluia. Ele veio por esse dia de hoje aqui. Por esse dia de hoje aqui ele veio. Você entende? Ele sai de Cafarnaum e vai para a cidade de Naim. Mas ele não foi para a cidade de Naim por causa da arquitetura. Ele não foi para a cidade de Naim que nem minha irmã. Ó, vou para a cidade de Naim porque é um lugar de repouso de paz. Vou dar um tempo lá de Cafarnaum, o bicho está pegando. Não, irmão. Ele não foi para Cafarnaum por causa da culinária. Rapaz, vou comer uma rabada, vou comer um peixe lá em Naim. Não. Jesus saiu de Cafarnaum e foi para Naim por causa da viúva. Por causa do sofrimento daquela mulher. Você entende isso? Ele foi intencional, mas ela não sabia. Ela estava indo enterrar a sua última esperança. E agora, olha o que a Bíblia diz: que uma multidão seguia Jesus. Meu irmão, a fama de Jesus já havia crescido. Uma multidão, quando fala de multidão, é 5, 10, 15 mil pessoas, irmão. Sabe o que é 15 mil pessoas atrás de Jesus Cristo? E cada um querendo uma cura. O capenga aqui, irmão, aqui está fundo, aqui está raso, aqui está fundo, aqui quer tocar em Jesus. O cego, cadê? Eu também vou. Todo mundo queria ir com ele, irmão. E outro, todo mundo alegre. Alegre por ter visto os milagres. Muitos alegres. Imagine a alegria, o cego. Jesus, glória a Deus. Imagine a felicidade daquelas pessoas que foram curadas, celebrando na rua. Mas do outro lado, uma outra multidão estava indo enterrar o seu filho. Um encontro de multidões ia acontecer. A multidão da alegria, a multidão da tristeza, o encontro da vida e da morte ia acontecer, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio para entrar na cidade, o menino estava sendo carregado por uma outra multidão que se compadeceu pelaquela viúva e aí trazia aquele menino. Imagine agora, irmão, você está vindo aqui, todo mundo calado. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E do outro lado, oi. A galera alegre, meu irmão. Enquanto os daqui choravam para enterrar, os de lá celebravam a vida. Assim é a vida. A gente está sorrindo aqui hoje. Tem mães no hospital agora chorando, mães com seus filhos presos, gente morrendo, gente lutando. Por isso nós precisamos celebrar essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Porque de repente chegam, irmão. Aquele encontro seria inevitável. Jesus vai à cidade de Naim, porque a esperança humana daquela mulher havia acabado. Ele caminhou um dia para acabar o sofrimento dela. Em João 11, a Bíblia diz que Jesus chega. Lázaro tinha 4 dias que estava morto. Jesus se atrasou, foi? Em Marcos, Jesus chega. Jairo, minha filha está doente. Jesus, vou lá em sua casa, no meio do caminho, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Já curei ela aqui. Jairo, me perdoe a demora, realmente foi rápido aqui, mas bora embora. Jesus já chegou para Jairo e disse assim: Jairo, deixa ele aí. Ele foi parar para atender essa mulher. Sua filha morreu. Jesus se atrasou de novo? Não, irmão. Agora a filha da viúva, Jesus chega, o menino está morto. Jesus se atrasou? Não. O Senhor, ele chega no tempo certo. No tempo certo, Marcelo. O Senhor, ele chega, sabe por quê? Um milagre só acontece quando acabam as possibilidades. Não tem como acontecer um milagre se ainda eu tenho possibilidade de fazer. Está doente, tudo bem, morreu, já era. Não, Jesus vem e ressuscita. Milagre só acontece com ausência de possibilidades. Quando acaba o nosso recurso, a mulher do fluxo de sangue: Senhor, eu fui curada, mas o que aconteceu, mulher, com você? Tinha 12 anos, rapaz, que esse fluxo de sangue não parava. Eu gastei tudo. Acabou as possibilidades dela. Jesus foi, permitiu ela tocar. Já era, sua filha já tem 12 anos também, senhor. Ela tinha 12, quando essa mulher entrou no fluxo de sangue, a minha filha nasceu. E agora minha filha está morta. Acabou as possibilidades. E agora na vida da viúva, acabou as possibilidades dela. Não tinha mais marido, não tinha mais filho. Acabou. Jesus chegou. Jesus, ele chega na porta da cidade e Jesus acaba com o enterro, irmão. Jesus acaba com o enterro, irmão, e traz felicidade para aquela mulher. Amém? O encontro das duas multidões. O que acontece, irmãos? Que Jesus Cristo, ele veio para transformar as nossas
vidas. Enquanto a multidão alegre se movia seguindo Jesus, uma multidão alegre se movia seguindo Jesus, a Bíblia diz, sabe o quê? Que Jesus chega na porta da cidade, olha para aquela mulher, e a Bíblia diz que Jesus, ele se compadece da dor daquela mulher. Olha o que a Bíblia diz. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Jesus, o olho dele biônico foi logo na mulher. O que Jesus me ensina aqui? Que Jesus, ele tem visto as nossas dores. O Senhor, irmão, ele tem visto todas as nossas circunstâncias, todas as nossas lutas. O Senhor não nos perdeu de vista. O Senhor, ele está nos vendo em todos os momentos, nos melhores e nos piores, nos que são revelados e nos que estão ocultos. O Senhor tem visto todas as coisas, e o Senhor viu aquela mulher, o Senhor viu o sofrimento daquela mãe, indo enterrar a sua última esperança. Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. Jesus viu o profundo da alma daquela mulher, aquela alma dilacerada, e o que Jesus viu fez ele sentir compaixão. Quando ele sentiu compaixão, ele agiu dizendo, não chores, pare de chorar. E olha para o menino e toca no esquife. Jesus, ele toca onde? No caixão, não podia tocar. Segundo a lei, no livro de Números, quem tocasse era considerado impuro, 7 dias tinha que estar separado. Jesus vai e toca. Sabe por quê, irmão? A religiosidade é bem menor do que o amor de Deus pelas vidas. Os dogmas, os costumes. Nós hoje somos cheios de costumes. Acho que se Jesus viesse hoje, acho que até Jesus não entrava na nossa igreja, que a gente não ia deixar. Se Jesus entrasse aí, esse cara todo estranho esse aí. Esse cara vai ler o livro, esse cara aí? Pô, rapaz. Não pode não, vou ter que mudar algumas coisas aí. De percato aí, está aqui no pelourinho. De percato, vai botar seu bico fino, bico de sapato de cobra, bico fino da criancinha. Para pregar aqui vai ter que ser assim. A Bíblia vem dizer que Jesus era tão parecido com os discípulos, que na hora Judas teve que beijar ele para dizer que era. Você entende? Era tão parecido que quando Pedro nega, ele disse assim, mas você fala que nem ele. Era tudo parecido, irmão. E hoje, será que nós parecemos com o Senhor? Será que a gente tem parecido com o Senhor? Será que quando olham para nós, dizem assim, vai ali um filho de Deus, vai ali um servo do Senhor? Ou será que estamos mais parecidos com o mundo? Você entende? Ontem, só para trazer um spoiler aqui da palavra de ontem, o rapaz ele falou uma coisa interessante. Ele falou sobre a presença de Deus na casa de Abinadab. 20 anos. A arca ficou na casa de Abinadab. 20 anos a presença de Deus na casa de um homem. Imagine, 20 anos. Não, Obed-edom foi 3 meses. Abinadab foi 20 anos. 20 anos a arca na casa de Abinadab. Vocês sabem o que é isso? 20 anos a presença de Deus repousada em um lugar. Mas a Bíblia só fala isso, não fala mais nada que aconteceu na casa. Mas quando a arca vai ficar na casa de Abinadab, de Obed-edom, 3 meses Obed-edom prosperou. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Sabe o que é isso? O valor que a gente dá à presença. O valor que a família de Obed-edom deu à arca. Deu à presença de Deus. Não é só sobre a gente estar num ambiente de culto, irmão. É sobre o que a gente vai fazer com as palavras que a gente recebeu aqui. É sobre isso, irmão. Está aqui, todo mundo está, as igrejas agora, tudo que a igreja é cheia, irmão. Mas amanhã começa. E sai daqui dentro de casa, começam os testemunhos. É sobre a presença que eu carrego. Eu estou valorizando essa presença. Porque hoje nós somos o tabernáculo. A presença está dentro de nós. Quando a gente sair daqui, você está pensando que Jesus vai ficar aqui sentado de biquinho. Vai, Gladson. Vou ficar sozinho aqui. Viu assim? Não, irmão. Amanhã sabe como é que vai estar aqui? Ali o grampo, ali o outro ali, ó. Até uma rede aqui. Ismael vai estar aqui, ó. Aqui, irmãos. Está sendo igreja agora. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, irmão. Você
pode ser igreja na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, dentro do ônibus, aonde você quiser, irmão. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos para glorificar o nome dele, irmão. Não tem nada de santo nas paredes. O que tem de santo aqui somos nós. Você entende? Somos nós que atraímos a presença dele para esse lugar. E acontece, sabe o quê? Abinadab, irmão, 20 anos, irmãos, com a arca. Aí acontece que chegaram para Davi e falaram assim: ô Davi, ó, 3 meses, 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. A Bíblia não conta mais nada sobre Abinadab. Na casa de Obed-edom, ó, 3 meses, Davi, que a arca está lá. Obed-edom está prosperando. Davi, o quê, rapaz? Prosperando, manda pegar a arca. Manda pegar a arca. Aí Davi mandou pegar a arca. Aí Davi mandou preparar o carro de boi, o melhor, meu irmão. O melhor carro de boi, Davi mandou preparar. E Davi preparou, pegou, botou a arca, começou a dançar. E vem a arca de lá para cá, Davi celebrando. Arca! Ei, todo mundo tchac, tchac, tchac. Agora comendo, irmão. Agora comendo. Sabe o que aconteceu? O boi tropeçou. O boi tropeçou. A arca caiu. Quando a arca caiu, sabe o que aconteceu? A arca caiu. Quando a arca estava caindo, havia um homem chamado Uzá e segurou a arca. Peraí, deixa cair, não pega! Pegou. Foi errado o que o cara fez? Foi. Porque não podia tocar. A boa intenção. De boa intenção o inferno está cheio. O evangelho é sobre o que Deus quer que a gente faça, não sobre o que a gente quer fazer. Não é sobre o que eu acho que é certo. É sobre o que Deus mandou eu fazer. Aquele homem pega, morre. Davi entristeceu o coração, que ele teve culpa. A culpa é de Davi também, mas um óbito nas costas do homem. Porque foi ele que mandou fazer do jeito dele, sabe por quê? Porque a arca da aliança, uma vez, ela foi roubada. Olha como a história, vai ligando, irmão, a Bíblia é rica demais, meu irmão. Se for aqui, vai ficar até arrepenado. Olha o que aconteceu, eu finalizo. A arca, ela estava em Siló, em Israel. Quem era o sacerdote? Era Eli. Porém, os filhos de Eli estavam corrompidos. Estava corrompido, Ofni e Finéias, estava corrompido, irmão. E Eli, o seu pai, ele não corrigia os seus filhos. Ele era participante, irmão. Ele deixava os filhos dele, Israel toda sabia. Ele estava pegando as meninas que ia orar, e tendo relações, pegando as ofertas melhores para eles. E Eli sabendo de tudo e não corrigia os filhos. Aí o Senhor veio e falou assim, usou um profeta e falou assim, vai ser retirado de você o sacerdócio e seus 2 filhos vão morrer. E agora? Olha para aí, irmão. A presença de Deus estava lá, mas Eli estava mais preocupado com o sacerdócio do que com a família. Deixa eu te falar uma coisa aqui, seus cargos não é mais importante do que sua família, não. Seja pastor, seja evangelista, seja missionário. Cuidado, irmão, para você não estar em nenhum ativismo gospel. Olhe para a sua família. Eli negligenciou a família, olhando para o sacerdócio, falhou nos 2. O filho dele vai para a guerra. Olha, foi para a guerra. Chegou lá, foi para a guerra, irmão. Quando o povo ia diante de uma palavra do Senhor, que o sacerdote, ou então um profeta que ele liderava, os filhos de Eli foi para a guerra. Chegou na guerra, meio mundo de israelita morreu. E eles voltaram. Rapaz, a gente morreu, velho. Porque meus amigos não morreram. Quando a gente morreu, o que foi que a gente fez de errado? Eles falaram, entendi. Foi porque a gente não levou a arca da aliança. Se a gente levar a arca da aliança, a gente vence a guerra. Então pronto, vamos pegar a arca, pega a arca, bota nas costas dos levitas e vai, pum, agora vamos vencer. Da presença de Deus, chegou lá, morreu 30 mil. Aí você diz agora, Gladson, mas a presença de Deus não é a garantia que o povo vencia? Sim, mas não o povo em pecado. Não tem como ter vitória em Deus em pecado, irmão. Você está vencendo com as suas performances, porque Deus não habita onde tem pecado. Não, nosso Deus, ele continua santo. Ele era, ele é e sempre será santo. Perderam a batalha, aí vieram correndo, aí ali o pai estava gordo, a Bíblia diz que ele ficava olhando para o lugar que os caras foi para a batalha, sentado, gordo, ficou obeso, cheio de hambúrguer com sucão, olhando para a estrada, daqui a pouco o cara de lá da estrada correndo, aí ele chamou, vem cá, me conta como é que está a guerra lá, como é que está a guerra, o cara ali, só sobrou eu, como assim? Morreu 30
mil, ali, puxa, foi mesmo, porque ele conhecia os guerreiros, morreu 30 mil, botou a mão na cabeça, foi mesmo, puxa, linda, tem outra coisa, seus 2 filhos também morreram. Lembra que Deus falou que os filhos dele iam morrer? Se os 2 filhos morreram, ele, meus filhos foi, mas tem outra coisa, a arca da aliança foi levada pelos inimigos, ele, acabou, caiu, quebrou o pescoço e morreu. A notícia que o povo morreu não gerou a morte de Eli. A notícia que os filhos morreram, mas quando ele soube que a arca foi levada, ele morreu. A gente diz assim, poxa, que importância esse homem dava à presença. Não, ele não deu importância à presença, porque a presença da arca sempre esteve ali. Ele deu importância ao ofício. Ele não chorou pela família que morreu, mas chorou pelo ofício perdido. Você entende, velho? Que onda, velho. Mas sabe o que aconteceu? A arca da aliança foi para os filisteus. Olha para que onda. Aí os filisteus levaram a arca da aliança. Aí tem os deuses dele lá, né? Dagon e os outros lá. E botaram a arca da aliança perto desses deuses. Aí deixou lá a arca da aliança. Fica aí a presença desse Deus aí. Deixou a arca da aliança lá e foram dormir. Quando eles acordam no outro dia, sabe o que aconteceu? As estátuas dos outros deuses estavam caídas perante a arca. Aí, oxi, as estátuas caídas aqui, quem foi que derrubou isso aqui? Procurou saber. Ninguém sabe quem foi, não. Levanta de novo. Levantou a estátua. Deixou lá. Quando chega no outro dia, a estátua estava caída, quebrada, a cabeça toda cortada, perante a presença do Senhor. Não existe Deus maior que o nosso. Não existe, irmão. Todos irão se prostrar. Sabe o que aconteceu? Os filisteus começaram a tremer e Jéssica de medo. E agora, rapaz, foi a presença do Deus de Israel que fez isso com nossos deuses. E agora? Bora devolver esse negócio! Bora devolver. Aí procura, se a gente vai devolver, mas como é que a gente vai fazer para devolver? Olha a preocupação que ele temor, os de fora, com mais temor do que os de dentro. Isso se repete hoje em dia também em alguns lugares. Pessoas que comungam da nossa fé, mas que não respeitam a presença. E tem gente que fora respeitando. Você entende, irmão? Aí sabe o que eles fazem? Vamos fazer um carro aqui. Fizeram um carro de boi, encheram de ouro, encheram de prata. Não, calma, que eu esqueci um detalhe. Lembra das imagens que caíram? Não foi só as imagens que caíram. Todos foram cometidos de hemorroidas. Do recém-nascido ao mais velho. Todos foram cometidos de hemorroida. Aí foi na hora que eles falaram, a presença desse Deus, tira daqui, eu vou fazer. Como é que vai fazer? Vamos procurar saber. Aí fizeram um carro de boi, botaram ouro, botaram prata, botaram a arca. Vamos levar, não. Vamos botar aqui no fundo do boi. Aqui tem um tapa no fundo do boi. Pá! E o boi foi levando a presença. A presença foi para a casa de Abinadab. Olha como a presença caiu na casa de quem? De Abinadab. Aí a presença ficou na casa de Abinadab 20 anos. E Abinadab não aproveitou. Não aproveitou. Você entende? Aí agora você volta para Davi. Davi usa morre, né? Aí Davi tem a segunda chance. Aí Davi fica sabendo que a presença está na casa de Obed-edom, que a presença prosperou. E Davi, esse é o sinal, eu vou mandar buscar agora a cada aliança. Porém, agora Davi faz diferente. Ele vai perguntar a Deus: Senhor, como é que eu vou buscar a sua presença? Olha isso. A primeira vez ele faz do jeito dele, preparou um carro cheio de ouro, mas não era desse jeito, irmão. Ele vai e pergunta: como é, Senhor, que o Senhor quer que eu pegue a sua presença? Como é que o Senhor quer que eu atraia a sua presença para Jerusalém? Aí o Senhor diz: agora sim, a minha presença não é colocada em luz, em caos. A minha presença é para ser colocada nas costas. A minha glória é para ser carregada. A minha glória não é para ser empurrada. A minha glória não é para ser puxada. A minha glória é para ser carregada nos lombos. É aqui, onde a gente precisa carregar a presença. Você entende? Não é sobre você vir para a igreja. Não, para a igreja. Sabe o que você está fazendo? Você está empurrando a presença. Todo desanimado. Ah, meu Deus, hoje é dia de culto. Vou sair do trabalho. Não, irmão. A presença é para ser carregada. Não puxada a troncos e barrancos. Não é de qualquer jeito, irmão. Não é de qualquer jeito. Aí Davi manda agora os sacerdotes fazer uma festa. Convida toda Israel para presenciar. E pega e coloca a presença nas costas dos levitas. E traz a presença para Israel. Você entende? E finalizando.
assim também foi no Calvário. Se coloca sobre seus pés, irmãos. Glória a Deus. E vendo o Senhor, moveu-se de compaixão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou no esquife, e todos pararam. E disse Jesus: jovem, levante. E o que era defunto levantou e começou a falar. E ele entregou aquele jovem à sua mãe. O cortejo da morte do filho da viúva parecia irreversível, mas Jesus interrompeu o caminho de dor e trouxe vida. Assim também foi no Calvário. A humanidade seguia um cortejo rumo à morte eterna, mas Jesus entrou em cena na cruz. Em Naim, Jesus tocou no esquife no caixão e disse: jovem, levanta-te. Mas na cruz, Jesus venceu a morte, ressuscitou e nos concedeu a vida eterna. Jesus ainda interrompe cortejos de morte espiritual, emocional e familiar, onde havia luta e desesperança. A cruz, ela trouxe regeneração, justificação e reconciliação. A nossa missão como igreja é anunciar que a morte foi vencida e que Cristo continua restaurando vidas. O mesmo Jesus que tocou no caixão em Naim continua tocando vidas hoje e está aqui no Pelourinho tocando em vidas hoje, trazendo esperança aonde só havia lágrimas. A cruz de Cristo continua sendo a nossa resposta. Ela interrompe o cortejo de morte, restaura famílias, renova sonhos e consegue vidas. Em Naim, a palavra de Jesus trouxe o filho de volta à vida. Na cruz do Calvário, a sua morte e ressurreição romperam o poder da morte, nos dando não apenas uma segunda chance, mas a vida eterna. O Senhor hoje te convida não para te dar uma segunda chance, mas o Senhor te convida para te dar a chance, a vida eterna. Vamos adorar o Senhor. A gente vai estar fazendo a oração final. O inimigo vem te acusar com teus pecados, te quer condenar. Vem tomar toda a vitória, Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou perdão, sangue que apaga
esse amor. Vai, vai, e não pegues mais. Vai, 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 e não pegues mais. Não pegues mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Oh, 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 oh. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai. E não pegues mais. Aleluia. Feche seus olhos nessa tarde. Glória, glória. A Bíblia diz que era nesse momento, assim, no final da tarde, que o Senhor ele vinha visitar Adão. Todos os dias o Senhor ele vinha até Adão. Adão, qual é o nome daquele animal? É um leão. E aquele é um urso. Todos os dias o Senhor vinha. Mas chega um dia que o Senhor ele vem para o ponto de encontro. No mesmo lugar de todos os dias e de sempre. Mas o Senhor não encontra Adão. E ele, Adão, onde é que você está? Eu estou nu, Senhor. Quem te falou que você está nu? Você desobedeceu? Sim, Senhor. Naquele exato momento, irmão, Adão ele confessa que ele tinha desobedecido e tinha pecado. Mas a condição de Adão ali no jardim não foi suficiente para impedir o Senhor de voltar ao lugar. Porque quando nós erramos, quando nós pecamos, geralmente nós fugimos, nós corremos, nós buscamos justificar, mas o Senhor ele vem atrás de nós. Ele vem atrás de nós. E hoje o Senhor ele está aqui repousado aqui no Pelourinho. Ele está repousado a presença dele aqui nesse lugar. Essa palavra ela falou muito ao meu coração. E eu creio que falou ao seu coração em alguma área. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei qual a esperança da sua vida que acabou morrendo. Eu não sei onde você depositou as suas expectativas para uma nova chance. Mas hoje eu quero te dizer, o Senhor, Ele é expert em ressuscitar sonhos. Nessa tarde eu quero perguntar a você que deseja entregar sua vida para Jesus Cristo. Tem alguém nessa tarde que deseja entregar sua vida para Jesus? Levante suas mãos. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor também, que deseja se reconciliar? Vem, irmão, aqui à frente. Glória a Deus. Tem mais alguém nessa tarde que deseja entregar sua vida para o Senhor? Ou que caminhou e acabou se afastando por conta dos de repente da vida, mas que ele diz assim: eu quero voltar. O Senhor mais uma vez se encontra, irmão. Esse é o nosso Senhor. Sentimos a tua presença nessa brisa, Senhor. Te procurei na tempestade, o Senhor não estava. Te procurei no fogo, o Senhor não estava.
a brisa suave. E temos sentido a tua presença, Senhor, nessa tarde. Queria cantar, Pai. Ouça o que o Senhor está dizendo para nós. Adore ao Senhor. Esse é o Deus de recomeço. Assim como o Senhor freou aquele cortejo fúnebre, o Senhor está aqui mais uma vez, ressuscitando os sonhos do Augusto. Coloque suas mãos em direção ao Augusto. Aqui está o teu filho, Senhor. O teu amado filho, Senhor. Te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença, Senhor. Porque de nós, Senhor, nós não temos nada para oferecer ao Augusto. Nós também temos nossos erros, Senhor. Coisas que precisam ser mudadas em nós. Mas é a tua presença, Senhor. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. A tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não conheço, Augusto, toda a sua história. Não conheço os de repente que aconteceu ao longo da sua caminhada. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Augusto, que hoje o Senhor está freando o cortejo fúnebre da sua vida. Porque Ele quer ressuscitar os planos que Ele tem para você. Augusto César Correia, eu confesso a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados. Eu me arrependo, confesso, perante a tua igreja. Escreve no meu nome, no livro da vida, e guarda diante de ti. Continuo, Senhor, e te agradeço, e declaro perante o céu e perante a terra que tu és o Cristo e que nas tuas mãos eu entrego ao Cordeiro, ao governo da minha vida. Senhor, nós apresentamos a vida do Augusto. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, nessa tarde, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por ter marcado, Senhor, esse encontro com o nosso irmão, Pai. E nós sermos testemunhas, Senhor, da confissão dele. Porque a tua palavra diz que aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei naquele dia diante do Pai. E nós, com a tua igreja, Senhor, nós somos testemunhas da confissão do Augusto, Senhor. Deus, ressuscita os sonhos desse homem, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, ceia com ele, Pai. Augusto tem um grande mistério, Senhor. Um grande mistério teu, Senhor, para desenrolar neste tempo, Senhor. E nós, como a tua igreja, nós o abençoamos, Pai. Repreende, Espírito Santo. Repreende todo o mal na vida do meu irmão, Senhor. Todos os pensamentos contrários, todas as palavras, Senhor, que venham, Senhor, para tentar, Senhor, parar, Senhor, a caminhada do meu irmão.
Nós repreendemos agora todo espírito de morte, Senhor. Todo espírito de morte sobre a vida do Augusto, Senhor, que caia por terra, Senhor. Toda condenação, ela já foi paga na tua cruz, Senhor. E hoje, Senhor, o Augusto, ele entrega, Senhor, a vida a ti, Senhor. Reescreve, Senhor, essa história, Pai. Guarda a entrada e a saída dele. Enche ele do teu espírito, Senhor. Que os inimigos, Senhor, não enxerguem, Senhor. E que o teu espírito se apodere dele. Santifica os pensamentos do Augusto. Santifica os olhos do Augusto. Santifica a boca do Augusto. Santifica o corpo do Augusto, que é o teu templo e a tua morada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por nos permitir, Senhor, ver mais um milagre acontecendo. Deus, nos despede em paz para a nossa casa, Senhor. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. E que essa semana seja mais uma semana de resposta nossa, Senhor, para o teu reino. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja repousada sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço aqui no irmão aqui. Seja bem-vindo, Augusto. Agora.